tarde, boa noite, porque agora nessa era de tecnologia a gente fala em todos os horários, Exatamente. em todos os fuso horário. Muito feliz de estar com vocês aqui. Hoje a gente tem um convidado especial para o Talks da John Richard, Otávio Cavalcante. Eu não vou fazer nenhuma piadinha, porque eu estou virando a rainha dos memes das piadinhas, mas Otávio Cavalcante, além de um amigo, é um parceiro de negócio. Ele hoje é vice-presidente, Area Vice-Presidente finíssimo, no grupo IWG do Brasil, Regos e Spaces. Ele tem uma formação bastante curiosa que eu vou contar para vocês, isso agora vai ficar registrado em vídeo, porque quem não sabe vai saber, a gente tem sempre que fazer uma descoberta. Gente, ele é ator formado com RT. DRT, olha isso. Então, quando eu falo para vocês virem buscar o autógrafo dele, eu não estou brincando. Ele já estrelou peças quase que na Broadway. Bem perto. Bem pertinho da Broadway. Um voo de distância. Um voo de distância. O que são 12 horas? Nada, né? Então, a gente pode deixar implícito. Mas, fazendo as ressalvas da brincadeira, as brincadeiras, toda a formação, o background deles, vocês podem consultar lá no LinkedIn, porque tem tudo. E quando a gente fala de Otávio, VP, Regos, a gente também não pode deixar de falar quem é a Regos. E aí eu fiz uma colinha para depois Patrícia não puxar e o boss, Thiago, não puxarem a minha orelha. Então, algumas coisas eu vou compartilhar com vocês dizendo. A Regos está há 30 anos no Brasil, ou já um pouquinho mais do que isso, e eles ajudam a empresa a encontrar ambientes de trabalho, no caso, Brasil, em todo o Brasil e em todo o mundo. E eles difundem uma visão de escritórios flexíveis. Então, eles já fazem isso há 30 anos, e eu gosto muito de falar disso, porque quando eu falo que a John Richard tem 25 e é a assinatura de imóveis para casa e para empresa, as pessoas falam, mas há 25 anos? Mas há 30 anos existem coworking ou escritórios privativos? Sim. Feito essa ressalva, eu quero, antes de tudo, deixar o Otávio cumprimentar vocês, mas também fazer uma apresentação agora, um pitch de vendas do que é a Regos Spaces do Brasil, porque ele vai falar muito melhor do que eu sobre a casa que ele atua já há mais de uma década. Muito obrigado pelo convite, dona Paola. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Já que o fuso horários, né? Muito bem. Prazer estar com você, a Paola. Sempre que a gente se junta, pode ser. A gente já fez live, a gente já fez talk, a gente já fez a nossa parceria de anos, né? E eu falo que é uma parceria que realmente funciona ao ponto da gente às vezes se encontrar num aeroporto em outra cidade, no meio na esteira. O que você está fazendo aqui? É impressionante, é uma sinergia muito legal que a gente tem. Então, obrigado por mais esse convite, prazer estar aqui com todo mundo. E falando um pouquinho da Regos, eu gosto que você falou, né? Todo mundo fala de tendência, nossa, o coworking tendência. Eu estou no mercado de coworking há 14 anos, a Regos há mais de 30 anos no mercado, então não é tendência faz tempo. Eu gosto sempre de explicar que a gente já está no mercado há muito tempo, que a palavra coworking, né, se popularizou, principalmente durante a época da pandemia, mas que o que a gente faz já existe há muito tempo no mercado. E eu não gosto de chamar de coworking, né? Eu sempre gosto, na hora de explicar o que a gente faz, eu gosto de explicar que coworking é um tipo de produto, um serviço que a gente presta. Mas o que a gente faz, o que a gente oferece para os clientes são escritórios flexíveis, né? A empresa, que ao invés de alugar um espaço convencional, fazer todo o investimento, ela aluga um espaço com a gente e nesse espaço a gente consegue fazer esse espaço da maneira que ela quer, seja com internet, seja o tamanho do espaço, o tipo de sala, o tipo de mobília, tudo terceirizado com parceiros como a John Richard, quando o cliente, né? A gente sempre brinca com o cliente, às vezes ele quer deixar a sala com a cara dele, então a gente consegue fazer isso. Então, nada mais, o que a gente faz nada mais é do que terceirizar o seu espaço de trabalho. Isso reduz risco, isso reduz investimento, isso dá mais flexibilidade. E hoje em dia eu evito muito falar de pandemia, né? Que todo mundo fala na pandemia. Mas na pandemia a gente aprendeu o quanto é importante a gente ter essa flexibilidade de tempo de contrato, de espaço, para cuidar do que mais importa, que são as pessoas da empresa, né? Não falei que ele ia fazer muito melhor do que eu vou aprendendo a cada conversa a pegar os argumentos. Ele trouxe redução de risco, redução de custo, a terceirização do escritório.
E mais cedo a gente começou a falar que o mundo está muito incerto. Ou são muitas as incertezas, tanto de cenário econômico, quanto de qual é o papel do escritório, seja o modelo que a empresa tiver escolhido, sejam do formato de trabalho, qual é a conta, se é híbrido, se é presencial, se é remoto, ou todas as suas variações. Semana passada eu tive uma aula com o Thiago Alves sobre todas as modalidades de trabalho e falei, vamos corrigir a nomenclatura, porque como uma profissional da área não dá para ficar falando errado, né? Então, hoje uma empresa, ou antes uma empresa, ela pensava no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, e ela contabilizava. Eu tenho X pessoas, eu tenho X posições de trabalho. Hoje, essa dinâmica está um pouco diferente, porque as pessoas têm dias de escritório, têm dias de casa, tem aqueles que nem vão para o escritório e tem aqueles que não saem do escritório. Então, essa estratégia de ocupação, ela vem em uma evolução, numa atualização, e aí muito de empresa para empresa, conforme o seu formato de trabalho. Tirando isso, que já é uma problemática bastante complexa, a gente tem a necessidade de trabalhar com uma otimização de custo, não em economia de papel, mas fazer conta, benefício fiscal, foco dos profissionais, equipes cada vez mais enxutas e multidisciplinares, olhando para o negócio e pensando no core. Há pouco tempo eu conversei com uma turma de uma health tech. Ele falou, eu penso meu negócio para fazer um IPO. Então, eu preciso pensar em escalabilidade, eu preciso pensar em custo por exame, mas eu também preciso pensar em alto padrão de qualidade. E quando a gente fala redução de custos, às vezes a gente pensa que está sacrificando qualidade. Ao contrário, a gente precisa aumentar o padrão de qualidade pela experiência das pessoas. E como a gente começou dizendo, falando de 30 anos de Regos, 25 anos de John Richard, empresas que hoje são tendências, mas que já fazem parte de um movimento de transição de era de posse para era de acesso, era da experiência, há bastante tempo. Você pode fazer uma linha do tempo da necessidade, porque ambiente de trabalho é necessidade das empresas, desde que existem. Mas essa necessidade vem sendo alterada. A gente vê isso no formato dos layouts, a gente vê nas formas de ocupação. E uma coisa que a pandemia deixou, talvez, de legado positivo, é reconhecer que flexibilidade a gente precisa pagar por ela, porque ela é bastante importante para que o negócio acompanhe os movimentos do mercado. Então, isso, se muda a estratégia, muda o que é o ambiente de trabalho e muda a forma de definir o ambiente de trabalho. E vocês, como autoridade nesse assunto, te coloquei numa saia justa, mas confortável, de traçar esse mapa. Caneta e papel na mão, gente, para anotar, porque agora vem uma receita de sucesso. Sabe aquele meme que tem da mesa de trabalho que foi mudando, que foi diminuindo? Eu gosto de fazer essa comparação com o que a gente faz. Quando eu entrei na empresa, em 2009, imagina uma sala num coworking na Regos, uma mesa de 1,80 m, uma mesa de apoio, um gaveteiro, um armário, uma mesa de reunião. Essa era uma sala para uma pessoa. Essa mesma sala, e tem unidades, a unidade que eu comecei na Faria Lima, né? Essa unidade existe até hoje. Hoje essa sala comporta até 8 pessoas. Com uma mesa de 1,20 m, às vezes de 1, quando eu preciso, te ligo correndo, que eu preciso de uma mesa de 1 metro para entregar amanhã, porque a gente vai otimizar o espaço. Então, a vantagem do mercado, e muita gente me pergunta, você está 14 anos na empresa, né? Você nunca quis mudar? Eu falei, é que a empresa todo ano muda, o business mudou tanto que a empresa que eu comecei não é a mesma que eu trabalho hoje. Então, tudo foi mudando. Primeiro o produto, né? A quantidade de coworks, a quantidade de prédios que a gente tinha em São Paulo. Então, quando eu entrei, eram 6 unidades. Hoje são quase 80. Eu participei da maioria das aberturas em todas as cidades do Brasil. E a gente foi adaptando o serviço, o produto, de acordo com a necessidade. Então, antigamente, era algo muito mais para um público high level, só nas grandes avenidas, para as grandes multinacionais que estavam chegando no Brasil. A gente sabe a dificuldade que é vir para o Brasil, a parte burocrática, a parte de contrato. Então, tinha um foco muito grande nesse público no passado. Com o passar do tempo e com a diminuição com o avanço tecnológico e essa diminuição, inclusive da mesa mesmo, a gente conseguiu começar a atender um outro tipo de público.
Então, da Regus, hoje eu trabalho, né, eu não falo que eu trabalho na Regus, eu trabalho no grupo IWG. Eu tenho a marca Regus, a marca Spaces, a marca HQ. Lá fora a gente tem o Signature, a gente tem o OpenOffice, a gente tem unidades da OpenOffice no Japão que não tem funcionários. É tudo via QR Code, tudo automatizado. Então, tudo foi mudando com essa necessidade. Então, foi de estar apenas numa grande avenida como a Faria Lima para hoje estar em avenidas secundárias, em outras regiões de São Paulo, por exemplo, onde a gente tem 26, e esse produto ir mudando. E não só o produto, mas a maneira de prestar serviço. Antigamente, na Regus, tinha uma copeira servindo água e café para todo mundo. Hoje em dia, levante, pega o seu café, pega a sua água, traga o seu copo, seja sustentável. Tudo foi mudando. Hoje em dia, o que era chique antigamente, que era até a copeira servindo café, hoje os clientes já olham, como é que tem uma pessoa só para fazer isso? Quanto que ela gasta de água? Quanto que ela gasta, né, a louça, todo esse trabalho que tem. Então, o produto foi se modernizando e ele foi atendendo cada vez mais pessoas. Deixou de ser um produto premium para atender todo tipo de profissional. Pessoa física, pessoa jurídica. E aí, consequentemente, a gente começou a crescer. Na pandemia, e aí que eu falo de tendência, né, as pessoas adoram falar, agora é tendência o coworking. Na pandemia ele se popularizou e todo mundo percebeu que qual que é o metro quadrado mais caro? O metro quadrado que está vazio. Muito bem, essa assistiu a palestra do meu chefe. Nem home, nem office, não perca na livraria mais perto de você. E desta vez eu tenho um livro autografado, porque eu fiz questão de falar, eu comprei um para prestigiar o meu vários, amigo. Meu chefe, eu comprei vários. Comprei uns 10, mandei ele autografar. Pode ler a dedicatória. O primeiro nome que está lá é o meu. É o meu. Se ele tem 7 anos de empresa, eu tenho 14. Então, nem home, nem office. Não, na sua livraria, mas nem perto longe de você. Thiago Alves tem paz. Não, depois eu marco ele quando eu postar isso daqui. Então, o produto foi se familiarizando e na pandemia ele se popularizou muito. E ao ponto de, não foi só a diminuição da mesa ou otimização do espaço. Antigamente, a sala que era antes da pandemia, uma sala que eu tinha para 20 pessoas, hoje eu tenho 80 pessoas fazendo a rotatividade dessas 20 posições. E não só isso. Antigamente, onde eu tinha um cliente que tinha só uma sala na Faria Lima, hoje ele tem um ponto na Faria Lima, um ponto na Paulista, um ponto na Zona Norte, um ponto na Zona Sul. Ele espalha a equipe dele por vários locais. Então, cada time, cada pessoa pode ter um tipo de espaço. Alguns têm sala privativa, alguns têm o coworking, alguns têm o membership, que é o nosso cartão de acesso com diárias. Então, deixou de ser só a flexibilização e a terceirização do escritório para uma prestação de serviço. Eu nem falo que a gente... Né, eu comecei falando de espaços flexíveis. É o que a gente faz, terceirização de espaço. Mas o que a gente faz hoje é prestação de serviço. E como é que a gente vai prestar esse serviço? Vai ser com atendimento telefônico, com endereço comercial, ou com uma posição de trabalho, ou com diárias, ou com sala de reunião, ou uma sala, eu quero uma sala de tantos metros, eu quero uma recepção privativa, eu quero sala de reunião, eu quero a cor da parede, tudo isso também de acordo com a necessidade. Então, se expandiu muito e só tende a crescer. Agora a gente está indo para outras cidades, né, que eu comentei com você, Uberlândia, Goiânia, principalmente agora que vai abrir. Eu vi que inaugurou, né? Exatamente. Eu vi um post sobre a Regus chegou em Goiânia. Eu abro uma unidade e falo, Paola, vocês têm sede? Vocês conseguem me atender? Tá, então a gente... Que é importante, que você sabe que não é só porque eu estou aqui com você. Já me salvou de vários apertos. Eu preciso começar o cliente amanhã e eu não tenho mesa porque ele quis botar no lugar de 20, 50 em 24 horas. Você me entrega a mesa lá. Então, acho que o mais legal é ver o quanto a gente conseguiu expandir a maneira que a gente trabalha e se adequar às tendências, né? Eu não gosto muito dessa palavra tendência, porque tem gente que adora seguir tendência que não é para eles. Mas seguir essa tendência e o mercado. Então, a gente consegue sempre se renovar e está sempre na crista da onda, digamos. E esse está na crista da onda, enquanto ele bebe uma aguinha, acho que tem um ponto que é bastante relevante para a gente trazer de novo para cá, que é com relação à terceirização do espaço flexível para gerar experiência para o talento da empresa que contrata. E aí, vamos falar de 15 anos atrás, para coincidir com a sua data de entrada na Regus, as empresas estavam no movimento de unificar. Tinham vários endereços espalhados e elas vieram para um único endereço. Veio esse movimento para otimização de custo, produtividade, estarem todas centradas no mesmo local.
Mas, durante esses últimos 2 anos, as pessoas descobriram que deslocamento é tempo. E tempo precisa ser usado de uma melhor maneira que não em movimento, né? Do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E aí você trouxe uma questão, as empresas estão descentralizando. E quando é dentro de um escritório flexível, ela pode contratar pontos em diferentes locais. Então, e se amanhã isso não for mais o que é a crista da onda, está tudo bem. Ela volta para um único ponto central. Mas ela está oferecendo essa facilidade para o seu talento, o seu funcionário, o seu colaborador, o nome que cada um prefira dar. Um outro ponto que você também traz é como que a gente presta o que era antes experiência, que era ter uma copeira. Hoje, talvez o ISD não seja tão favorável a essa prática que eu posso trazer o meu copo e eu mesmo me servir, eu mesmo lavar, eu mesmo providenciar isso, e essa pessoa está focada em outras atividades. Mas que tem unidades que já são totalmente automatizadas, funcionam por QR Code. Então, essas possibilidades, trazendo esses pontos, porque além de flexibilidade, é possibilidade, é facilidade, é acesso ao que eu preciso agora, eu quero receber hoje, ou eu preciso para amanhã, hoje eu só preciso de uma sala de reunião, só de um endereço fiscal. E aí, para não perder o gancho que ele falou de John Richard, para você ser flexível e oferecer flexibilidade, você também precisa de flexibilidade. Então, se o mercado voltar a ter uma mesa de 1,80, como é que você faz para oferecer a mesa de 1,80, ou a mesa de 1 metro, ou a mesa de reunião, uma poltrona dentro da casa? Dentro do escritório com cara de casa. E aí, você não gosta da palavra, mas eu não consegui, gente, nesse momento, se alguém tiver, me sopra, por favor, o sinônimo de tendência, para eu não usar essa palavra e ofender o meu convidado, Otávio Cavalcante. As inovações, as atualizações, antes a gente falava de plano estratégico para 5 anos. Hoje, se a gente falar disso, a gente veio de outro... não tem como, é muita incerteza. Mas as empresas, de alguma maneira, elas se planejam por um tempo menor, fazem as revisões trimestrais ou numa outra periodicidade. E o que a gente tem observado? O ponto de que eu preciso crescer, diminuir. Mas, ao mesmo tempo, eu quero o meu escritório com a minha cara. Então, eu quero ter um espaço, eu não posso mais me comprometer com você em contratos de 5 ou 10 anos. Eu preciso de contratos mais curtos, porque é instável e a flexibilidade, ele dá poder de tomada de decisão. Então, eu preciso manter a tomada de decisão na minha mão. Ainda assim, eu preciso que o meu escritório seja descolado e seja legal. E não seja mais só mesa e cadeira. Qual é a percepção de vocês nesse aspecto? Como é que vocês estão resolvendo isso? E se isso é muito mais uma percepção ou se isso, de fato, é uma necessidade dos novos ambientes de trabalho? Não é percepção, é uma necessidade mesmo e é um pedido dos clientes. É por isso, inclusive, que a gente tem esse projeto. Você sabe, nos últimos anos a gente tem transformado, você usou bem, transformar a marca Spaces, quando você entra, é bem-vindo à sua casa. Ops, bem-vindo ao seu escritório. Então, o seu espaço de trabalho parecer um pouco mais com a sua casa. Porque a gente está falando do espaço híbrido, né? Você falou de tendência. O que me chateia na questão da tendência é que muitas vezes as empresas, empresários, seguem tendências que não tem nada a ver com a empresa deles. E aí eles pagam um preço caro no passado. Pode ser até questão da otimização, então, sabe? Aquele cliente que chega e fala, eu quero uma mesa de ping-pong, eu quero um tobogã, eu quero fazer reunião numa rede, sabe? Aquele mais... E assim, e o público dele, todo mundo, eu tenho 40, minhas costas já doem. Eu não quero fazer uma reunião numa rede, entendeu? Então, que público que ele tem? Então, eu acho interessante ver que assim, existe isso, mas não é para todo mundo. De repente, é para parte do público dele, da empresa. A questão de logo, isso a gente faz bastante. Você pode pegar um escritório flexível e colocar o seu logo, pintar a sua cor, botar um mobiliário diferente. Para deixar com essa questão de como o trabalho é híbrido, quando o funcionário ele vai no espaço, ele sinta um pouco que ele está na empresa, conseguir, sabe, aquela questão da união do time, etc. Então, está acontecendo cada vez mais, é por isso que a gente está com esse projeto de ter, o cliente fecha uma sala com a gente, ele tem um catálogo de coisas para escolher. Ele quer uma abajur, ele quer um sofá, ele quer... Então, isso vai acontecer cada vez mais, mas tem que ser rápido, porque às vezes ele quer fazer isso, mas ele alugou por 6 meses o escritório, ele vai comprar? Ele não vai comprar.
Então isso está acontecendo bastante, mas tem que tomar um certo cuidado. E é por isso que também a gente tem outras marcas. Porque tem cliente que prefere a marca Regos, tem cliente que prefere a marca Spaces, que é um prédio monousuário, que tem a mesa de ping-pong, que tem a arquibancada, que tem a sala de reunião que você sobe numa escada de caracol, que não é tão... Entendeu? Então, achar essa tendência também certa para sua empresa é importante, mas não é tendência, é uma realidade, mas tem que tomar cuidado. Eu vejo muita gente gastando dinheiro à toa com coisa que não precisa. Realmente não precisa e não usa. De novo, aí muitas vezes eu estou em reuniões com o meu time e eu vejo o projeto ficar caro. E a pessoa fala, mas não está valendo a pena. Eu falei, porque você está tentando transformar um coworking, né, que todo mundo chama de coworking, num espaço convencional. Você está querendo uma sala de reunião privativa para fazer uma reunião por mês. Você está querendo uma sala de diretor sozinho para você ficar com 20. Isso não existe mais. E aí, de novo, porque ele viu que precisa daquilo, é complicado. Então, já é uma realidade, cada vez mais a gente faz isso. Ajuda no comercial, então a gente já mostra as salas, né? A gente fez um projeto, inclusive, juntos. A gente montou salas com sofá, com abajur, e as salas venderam muito mais rápido, muito mais rápido. Então já está acontecendo e agora a gente precisa fazer com que isso atinja um nível nacional, né? Porque a gente possa fazer de uma maneira mais rápida. Assim, pessoas como a Fofes vai ficar muito feliz em chegar na meta e a meta dobrar, porque ela vai dobrar a meta de novo. A gente faz. Esse projeto que o Otávio está comentando é o Designer Office, onde as empresas elas conseguem acrescentar dentro dos seus espaços peças que deixam o ambiente mais acolhedor, ou mais com a cara, até mais, dependendo do que é, até mais funcional. Se ele precisa de uma mesa de reunião, ele leva para dentro da sala dele. Se ele quer uma mobília um pouquinho diferente, colocar uma poltrona, ele quer transformar num cantinho de um call, apesar de terem vários espaços para call dentro do ambiente, ele quer levar isso para dentro do espaço privativo dele, ele consegue fazer isso. E a Regos Space consegue prover essa solução sem deixar a operação com um custo mais alto. Então, eles têm um catálogo de itens, onde esses clientes escolhem as peças que desejam, a gente faz a entrega, a montagem e acompanha esse serviço pelo tempo que ele tiver dentro dos espaços do grupo IWG. Feito o merchan, peça o seu agora mesmo. Converse com www.iris. Chame Iris no WhatsApp ou no www.regos.com.br. Bom, voltando ao tema, então não é mais sobre ter escritório flexível. É sobre entender a população que faz parte, porque aí vai ter também o desafio, não um desafio geracional do ponto de vista negativo, mas do positivo. Uma vez que a gente tem fases e vivência num mundo diferente, quem nasceu pós-guerra, ou quem virou produtivo pós-guerra, tinha uma necessidade. Quem já nasceu na era digital tem outra percepção desse mesmo mundo e outras formas de se comunicar. Sabe o que a gente percebeu? Que, às vezes, essa mudança de fase ela é no dia. Então, quando você vai num espaço nosso, naquele mesmo dia você precisa, às vezes, estar num lugar aberto, tranquilo, tomando um café, fazendo networking. Em algum momento você vai para uma cabine telefônica fazer um call, que ninguém pode ouvir o que você está falando. Depois você vai se juntar com o seu time numa sala de reunião e depois você vai terminar o dia no coworking, entendeu? Então, se isso acontece no seu dia, isso acontece comigo. Eu chego no Alameda Santos hoje, não tem sala disponível porque está 100% de ocupação. Parabéns, Pops. Mas eu tenho o lounge, eu tenho sala de reunião, eu tenho cabine telefônica, eu acabo circulando por todos esses espaços. Imagina gerações diferentes. O meu time, eu tenho gerente de 60, 50, 40, 30 e 20. São pessoas completamente diferentes. Alguns adoram ficar no coworking. Outros não gostam de ficar no coworking, precisam de um espaço, não conseguem se concentrar se estiver num espaço compartilhado. Então é isso que eu falo da tendência. Aí você pega um lugar super legal, super descolado, mas o seu time... Imagina colocar um monte de advogado num lugar onde o seu cliente chega e tem que descer no tobogã. Não combina, entendeu? Então, essas gerações diferentes, eu acho que não é nem isso, é durante o dia, nós mesmos, a gente precisa de espaços completamente diferentes. E isso que é legal do espaço flexível, que você usa quando você precisa. E aí a gente traz um novo significado para a flexibilidade, que deixa de ser eu poder aumentar o volume de posições e diminuir o volume de posições para qual ambiente eu preciso trabalhar hoje. Durante algumas lives, coisas de pandemia e pós-pandemia, eu trazia a reflexão de que talvez o nosso formato flexível não devesse ser
tal e tal dia no escritório, com as ressalvas das empresas, os seus rituais, que acabam que você já planeja as experiências para aqueles dias. Mas deveria ser, o que eu vou fazer hoje? E qual é o melhor local para eu trabalhar hoje? Se eu tenho um dia de videochamada, eu talvez não devesse ir para o escritório. Eu poderia ficar concentrado em casa. Senão eu vou interditar uma sala de reunião para 2, para 4 ou para uma pessoa. Agora, se eu preciso de colaboração, talvez o melhor resultado da colaboração seja tete a tete com uma boa mineira. E aí eu uso os espaços do escritório. Então, esse ressignificado do que é flexibilidade, que não é só crescer e diminuir ou mudar o formato, mas também o que eu preciso para fazer a melhor entrega hoje. E dentro disso a gente traz, resgatando, né, fazendo os ganchos, a flexibilidade ressignificada, a questão da agilidade e das otimizações de custo, porque você consegue pulverizar essa solução para onde o seu time estiver. E aí, entre todas essas complexidades, eu vou te fazer mais uma pergunta fácil. Pode até se hidratar. Qual é o papel do escritório? O papel do escritório? Bonito essa, hein? A gente volta já com a resposta para você. Depende do... acho que eu posso falar, depende muito do gestor. O escritório ele pode servir realmente para ser um lugar colaborativo, ele pode servir somente para unificar o time. Porque eu falo, tem setores e setores. Se você tem um setor, por exemplo, eu vou falar de vendedor, eu tenho um time de vendas. Hoje em dia a gente consegue trabalhar remoto, todo mundo, cada um na sua unidade. Eu não preciso juntar eles para uma reunião, tanto que a gente faz a nossa foto via, né, internet. Agora, se você tem um time de projeto, né, quando junta eu, o Thiago, a gente vai fazer a abertura de uma unidade. Eu tenho que ver tanta coisa que você tem que estar junto. Às vezes você vai para a coisa antiga de abrir a planta, de ver as coisas, entendeu? Então, depende, acho que do setor da empresa, se você é de venda, se você é de marketing, se você é de finanças, se você é operacional, se você é, sei lá, de facilities, tudo vai ver, e do gestor. Porque uma coisa que eu vejo muito às vezes é as pessoas voltando para o escritório porque o gestor não consegue fazer a gestão remoto, não porque tem necessidade. E aí o escritório vira uma prisão. O escritório pode ser muita coisa, ele pode ser inclusive inútil, se a pessoa não souber utilizar da melhor maneira. Então, às vezes, assim, em muitas reuniões que eu faço, o cliente vem, ele quer pegar um espaço gigante, eu falo, posso falar? Você não vai usar. Posso te dar uma dica? Começa com uma sala para 5, mas eu tenho 30, 40. Você está me falando. A sua geração que está trabalhando com você está em casa, não quer vir. Você falou agora de contratação. Se você trouxer todo mundo para o escritório, eles vão embora. Então, o escritório, antes de você ter um espaço, primeiro pense para que você precisa e se você precisa. Às vezes você não precisa, você precisa de um escritório virtual. Você precisa de atendimento telefônico, um endereço comercial, uma posição de coworking que você vai trabalhar, o famoso híbrido, você vai de vez em quando. Então, Paulo, dá para ser muita coisa, inclusive desnecessário, dependendo da empresa. Mas se você souber usar bem, você vai ter algo que vai agregar para o seu time, agregar para a sua empresa, e onde você não vai jogar dinheiro fora. O que mais me irrita é quando eu olho um cliente e falo, por que ele pegou essa sala? Porque ele foi para o pensamento antigo, ele foi para um flexível, pensando no convencional. E eu não gosto porque esse cliente vai embora. Porque no final ficou caro para ele, não valeu a pena. Agora, quando a pessoa entende como ela pode usar o escritório, como ela pode usar a flexibilização, a terceirização, nossos contratos, nossos clientes ficam com a gente 5. A gente tem clientes que estão com a gente há 5, 10 anos. Todo mundo acha que é pouco tempo, né? É provisório. Era provisório. Hoje em dia nossos clientes fecham. Posso fazer 3 anos? Posso fazer 4 anos de contrato? Porque ele viu quanto que ele jogou de dinheiro fora na pandemia, que ele teve que manter, às vezes, um convencional, uma laje de 2, 3, 4 mil metros vazia. E quem estava com a gente tinha um contrato mais flexível e pôde reduzir e depois voltar. Ele trouxe a resposta, gente. Essa é uma das respostas que eu vou adotar. Foi boa. Ele até polemizou que o escritório também pode ser desnecessário e a necessidade de entender o que é a realidade, o que a sua empresa precisa, para onde ela está indo, e, inclusive pode ser desnecessário. Então, eu já tenho uma resposta para quando alguém me perguntar qual é o papel do escritório. Eu posso começar com uma polêmica e depois discorrer parafraseando. Então, muito obrigada. Mas ele fez bonitinho. Gente, se vocês pegaram só essa fala, volta, escuta 1 minuto antes para vocês entenderem. Não descontextualizem, por favor. Eu quero aproveitar que a gente tem audiência e perguntar se vocês têm alguma pergunta para fazer.
Eu estou vendo que chegaram algumas pessoas agora. A gente está com o Otávio Cavalcante, que é vice-presidente do Grupo IWG no Brasil. E a nossa conversa está discorrendo sobre o escritório flexível, sobre o ressignificado do que é flexibilidade, sobre quais são as tendências ou para onde está a crista da onda no que se chama de necessidade de espaço de ambiente de trabalho, o que é um novo ambiente de trabalho. Não gosto muito de falar o novo ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho é onde a gente é produtivo. Mas o que esse ambiente de trabalho precisa ter hoje para a gente fazer as entregas, seja, não é só uma questão geracional, porque como o próprio Otávio trouxe, às vezes no mesmo dia a gente tem comportamentos que a gente gosta de colocar em caixa, que é de uma geração, de outra geração, mas uma única pessoa, durante um dia, uma jornada, ela tem N entregas a fazer e pode precisar de variados espaços. Então, eu queria dividir a minha voz, o meu poder especial hoje, que é o microfone, com vocês, e saber se vocês têm alguma pergunta a ser feita. Se não quiser ficar de frente às câmeras, eu não vou fazer covardia. Aí só levanta a mão e eu levo o microfone até vocês. Não? Então, não, eu vi algumas coisas. Está confabulando, então formaliza aí que a gente tem mais 5 minutinhos. Eu sei que o Otávio teve nesses últimos, vou falar 6 meses para eu não errar a data, nas convenções internacionais, onde se discute ambiente de trabalho com as tendências não só de Brasil, mas de mundo. E a gente tem diferenças do que é trabalho, de como os espaços de trabalho são usados na América do Norte, na Europa, na Ásia, uma vez que a gente já sabe que na Ásia tem escritórios que são por QR Code, não tem uma pessoa lá trabalhando. Qual é o desafio comum e qual é o desafio incomum que a gente tem se a gente não se compara, mas se a gente analisa os outros continentes? Acho que o desafio comum é sempre a questão de pessoas, né? Pessoas, de novo, entender o que a sua empresa precisa, o que a sua equipe precisa para contratar a solução correta. O que acontece aqui é, muitas vezes, o ego do gestor, normalmente alguém de um cargo mais elevado, ele acaba se envolvendo e sendo uma prioridade maior do que a real necessidade do time. Eu tive exemplos de alguém que queria terminar o contrato com a gente, fazendo um call comigo, porque ele funciona home office. E a equipe dele mandando WhatsApp, pelo amor de Deus, a gente não pode trabalhar de casa. Por quê? Ele era um homem solteiro em casa com seu home office. A equipe inteira eram todas mães, com 2, 3 filhos, que não conseguem trabalhar de casa. Então, o desafio sempre vai, acho que tudo vai mudar, tudo vai evoluir, mas pessoas. O desafio sempre é pessoas e as pessoas entenderem o que serve, qual tendência, qual evolução serve para elas. Diferenciais, coisas que a gente tem lá fora, tem uma questão da tecnologia. Outros serviços que a gente não tem aqui ainda, porque, de novo, o Brasil, você sabe, custo aqui, imposto, é sempre tudo muito mais caro. Então, fica, às vezes, mais difícil trazer algumas soluções para cá. Mas, por exemplo, tem uma coisa que tem no Spaces, na França, que é você trabalha de casa. E a gente tem centros logísticos. Se você precisar imprimir alguma coisa, você tem um escritório virtual, endereço comercial, atendimento telefônico. Se fazer uma impressão, você pega, imprime e um centro logístico leva a impressão na sua casa para você. É algo que aqui a gente não tem aqui ainda, por quê? Para criar essa logística aqui é muito difícil, mas é algo muito simples. Mas outros materiais de escritório, outros tipos de serviços que precisar, isso é levado para o cliente. Então, são coisas que lá já acontecem e que aqui, por uma questão, né, até o próprio Designer Office que está entrando aqui agora, que leva um pouco mais de tempo para a gente poder operacionalizar. Então, quando a gente fala de outros países mais evoluídos, a gente tem a questão da tecnologia que está mais avançada, que eu falei. A OpenOffice, que tem 46 unidades, né, no Japão, funciona por uma questão cultural também, né, deles de chegar no seu espaço, cuidar, recolher as coisas, funciona. Funcionaria no Brasil? Provavelmente não. A gente tem dificuldade de colocar, às vezes, as regras da casa para funcionar aqui. A gente tem um trabalho muito complicado de educação do cliente. Você deve saber, né? De cumprir contrato, etc. Então, tem algumas diferenças também culturais que facilitam que uma marca como a OpenOffice, que ia vir para o Brasil e a gente acabou desistindo, e a gente tem a HQ hoje em dia, também, que é parecido, mas a gente tem uma equipe mais reduzida, áreas comuns mais reduzidas, que é o cliente que quer uma sala e não quer muito papo com ninguém. Então, acho que semelhanças, desafios e diferenças são essas. Muito bom. E para eu não deixar nada passar, a minha perguntinha clássica, essa é na entrevista ou na conversa com a Paola.
O que eu não perguntei, que eu deveria ter perguntado, porque quem está aqui ou vai assistir posteriormente precisa saber. Você não pode sair daqui sem falar isso. Minha mãe me avisava, minha filha, não dê asa para vaca. A minha pergunta é, sempre deixo esse recado, para quem assistir, para quem assiste qualquer talk, palestra que eu participo, dá uma olhadinha no que você tem de espaço, de custo hoje em dia, e veja realmente se você precisa daquilo que você tem. Tá? Assim, procura a gente, procura qualquer coworking, não importa. Tem muito espaço hoje em dia. Perto do que a gente tem de coworking no Brasil, lá fora, a gente tem espaço para triplicar, quadriplicar o nosso mercado. Essa que é a verdade. Tanto que hoje as unidades estão lotadas. Então, a gente está crescendo porque a gente tem muita demanda. Mas para e analisa se você precisa do espaço que você tem hoje. É o que falou. Qual é o metro quadrado mais caro? Aquele que a gente não usa. Quem ainda hoje tem uma sala de reunião parada para 15 pessoas, com aquela mesa linda que é utilizada uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, e tem vaga de garagem pagando que quase ninguém usa, etc, etc. Faz essa análise e procura o que você falou. A questão de terceirizar hoje e de compartilhar as coisas é uma questão também, a gente falou de SGE, né? É verdade, hoje em dia a gente acabou de virar carbono zero. Então, e já tem estudos mostrando que se você vai andar, se eu hoje vou para o trabalho 2 vezes por semana, e eu pego menos trânsito, eu vou usar menos o meu carro. É uma bola de neve, é uma bola de neve muito grande. Então, dá uma olhada, vê se realmente não dá para rever o seu espaço de trabalho para focar em outras coisas, focar o seu tempo, o seu dinheiro, seu investimento em coisas mais importantes e fazer mais dinheiro. Essa que é a verdade. Acho que esse é o recado que eu gosto de deixar sempre. E o final, coworking é só um produto. Coworking não é tobogã, bagunça, espaço aberto, gente tomando chopp. Isso a gente faz no bar. Coworking é coisa séria, tá bom? Obrigado. Recado dado, hein, gente? Deixa eu passar o microfone aqui. Dá licença. Otávio, boa tarde. Eu queria saber como é que você consegue produzir num coworking, reproduzir a cultura de uma empresa, né? Quais são os elementos que vocês conseguem reproduzir dentro de um coworking que possa remeter o funcionário a uma identidade, a uma cultura da empresa? Olha, a gente consegue fazer isso, às vezes, de uma maneira... Eu tenho 2 casos muito legais na mesma unidade. Uma sala de 10 metros quadrados que você entra, mas não parece que você está numa unidade da Regus, de tanta coisa que a gente colocou ali, seja do logo, seja da parte da cultura da empresa, etc., de decoração. Mas vai depender da empresa. Eu tenho casos de empresas com a gente que eles têm meia laje. Então, se você quiser um coworking, por exemplo, ter uma recepção privativa, a gente pode fazer para vocês. Se quer ter uma sala de reunião com o seu logo, com a sua televisão, a gente pode fazer. Então, vai depender muito do que o cliente pediu. O céu é o limite. O que a gente faz eu tenho isso aqui pronto. Ah, mas eu quero isso. Legal. Você precisa? Você precisa pintar a parede mesmo? Você precisa fazer uma parede, né? Aquelas plantas que o pessoal adora fazer. Você precisa pendurar. Vai te agregar alguma coisa? Às vezes, eu tive um caso, eu não posso falar empresa, mas o caso de uma empresa de tecnologia que tinha um prédio na Paulista há 50 anos e eles saíram desse prédio para ir para Regus. Nesse caso, eu falei, eu preciso que o seu time de RH venha aqui, me fale como é que a gente faz que toda essa geração que está lá na empresa há 20, 30 anos se sinta em casa. Então, eles têm uma recepção privativa, eles têm salas de reunião, eles têm toda a parte, né, visual, de recados, meio que reproduzido lá. Dá para fazer e a vantagem. Como a gente tem muitos fornecedores e tem muitas unidades, a gente tem um poder de compra maior do que a maioria das empresas. Então, a gente consegue fazer essa obra com custo mais reduzido. Mas não precisa ser um espaço grande. Pode ser na entrada, com o logo da empresa, que a gente também coloca na recepção. E pode ser, às vezes, algo simples. A gente tem o endereço virtual. Você pode fazer o atendimento telefônico do jeito que você quiser. Então, se eu tiver uma empresa e falar assim, Otávio, eu quero falar, Otávio Advogados, como posso lhe ajudar? Você pode escolher essa saudação. Parece uma coisa simples, mas não é a saudação da empresa. Então, são pequenos detalhes que a gente consegue colocar no dia a dia para trazer um pouco da cultura da empresa. E aí, a gente soma isso com as regras da casa para todo mundo conviver junto. E a gente toma um cuidado para não colocar um escritório de advocacia ao lado de uma galera de pantufa do Pateta, que já aconteceu.